como utilizar a função PROC-V aqui no Excel, para que sempre que você digitar qualquer valor, Enter, ele consiga retornar automaticamente para você todas as correspondências encontradas deste valor que você tenha em qualquer planilha aí do seu Excel. Porém, pessoal, já vou te falar, a função PROC-V é antiga e você pode, no lugar, utilizar a função filtro, que é muito mais fácil e simples de utilizar. Então, aqui nesse vídeo a gente vai ver, primeiro, a função filtro. Se você tem no seu Excel, eu recomendo você utilizar o filtro. Se você não tem, beleza, aí sim eu vou mostrar como usar o PROC-V, tá bom? Porém, eu não recomendo o PROC-V, eu recomendo a função filtro. Então vamos lá. A função filtro eu vou fazer o seguinte, pessoal. Digamos que, a partir do nome do vendedor, eu queira retornar as informações de venda deste vendedor. Ou seja, se eu digitar Davi, eu quero retornar todas as informações correspondentes a essa venda. Se aparecer Davi de novo, retornar as informações referentes a essa venda. E assim por diante. Para isso, numa nova aba, eu vou escrever, por exemplo, aquilo que eu quero. Exemplo, Davi, Enter, que é a minha busca. E numa próxima célula, eu vou utilizar igual e então filtro, que é a função que vai nos ajudar. 2 cliques, 1, 2 para selecionar. Matriz é a tabela, as informações que eu quero retornar. Neste caso, eu quero retornar toda a minha planilha. Então eu venho na minha aba, onde eu tenho a planilha, seleciono todas as colunas, ponto e vírgula, e agora vai pedir aqui para mim esse tal de incluir. O que é incluir? É a coluna que eu quero verificar quando ou não eu devo retornar alguma informação. Exemplo, eu vou selecionar a coluna D, porque é aqui que eu tenho os nomes dos vendedores, e eu só quero retornar alguma informação quando essa coluna D for igual ao valor que eu tenho aqui em cima nessa célula. Ou seja, vamos ler o que fizemos. Eu quero retornar as informações da coluna A até a coluna H, desde que a planilha D, a coluna D, tenha a informação dessa célula aqui. Então, se a célula tiver escrito João, não vai retornar. Se tiver escrito Maria, não retorna. E se tiver escrito Davi, aí sim vai retornar aquela linha. Deixa eu apertar o Enter e automaticamente, pessoal, dá para ver que o Excel retornou para a gente. Data, produto, nome do vendedor, cliente, etc. Se eu mudasse aqui em cima o nome do vendedor para um outro nome, como exemplo João, Enter, automaticamente ele já filtra para mim apenas o vendedor que eu selecionei. A formatação de algumas coisas está incorreta, porque a gente tem que corrigir agora a formatação. O Excel ele trouxe, através da fórmula filtro, apenas o resultado em si. A formatação cabe a nós mesmos corrigirmos. Então deixa eu clicar na coluna D, por exemplo. É uma data, então eu clico aqui no formato, em página inicial, e coloco data. Aqui nos valores eu posso clicar e colocar em moeda. Porcentagem eu clico e coloco em porcentagem. Posso aumentar um pouquinho o tamanho das colunas e etc. Então aí a gente vai fazendo os ajustes conforme for necessário. Certo? Então é isso aí, ó, já está tudo certinho, tudo funcionando. Digitei aqui o vendedor, já consigo trazer as informações utilizando a função filtro. Porém, é muito importante você ter em mente que a função PROC-V vai dar muito mais trabalho de configurar do que a função filtro, porque a função filtro já vem tudo pronto. Ela consegue retornar exatamente aquilo que você procura. Agora, o PROC-V, temos que montar e criar algumas colunas de auxílio dentro da nossa planilha original, tá bom? Como eu quero utilizar o vendedor como um critério da minha pesquisa, vendedor, a função PROC-V só me permite retornar as informações que estão à direita desta coluna. Então, se eu quiser, por exemplo, a partir do vendedor, retornar o nome do produto, eu não consigo, porque está à esquerda. Então, não consigo fazer com PROC-V. Poderia utilizar outras funções também, mas aí, se você já tem o Excel recente, não faz sentido, é só você usar a função filtro, tá bom? Agora, se você não tem, vou te mostrar como que você faz, então, utilizando PROC-V, puramente PROC-V. Eu vou precisar que, de alguma forma, todas essas colunas estejam à direita da minha pesquisa, da minha referência. Para isso, eu vou clicar na primeira coluna que eu tenho, botão direito, inserir, mais uma vez, botão direito, inserir, mais uma vez, botão direito, inserir. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Nessas 3 colunas, elas vão conseguir me auxiliar a fazer esse PROC-V funcionar. Vai ser totalmente fórmula que vamos colocar aqui. Então você não precisa se preocupar. Você pode até depois ocultar essas colunas, não precisa mexer nelas, tá bom?
Agora deixa eu criar aqui uma nova aba, botão direito, renomear, e então procv, Enter. A minha função procv, vamos começar retornando, por exemplo, o vendedor João. E aí eu quero retornar todas as vezes que aparece o João. Eu quero retornar a primeira aparição, a segunda, a terceira, a quarta, a 5 e etc. Então é legal eu selecionar essa sequência que eu fiz e arrastar para baixo em várias linhas. Por quê? Porque a função procv, pessoal, consegue retornar apenas a primeira ocorrência. Então se eu tiver aqui o nome João, o Excel ele vai procurar na minha lista a primeira vez que aparece o João. E aí ele vai retornar qualquer informação que eu tenho correspondente. Porém, tá vendo que aparece João de novo aqui embaixo? Ele não vai conseguir pegar essa segunda vez que aparece, a terceira e a quarta. Ele só vai considerar a primeira vez. E aí acabou. Não consegue mais retornar informações. Então é por isso que eu tenho que fazer essa sequência. 1, 2, 3, 4 e etc. Porque assim eu consigo falar para o Excel que eu quero João 1, João 2, João 3. Eu faço basicamente uma diferenciação da primeira vez, da segunda, da terceira e etc. Agora voltando na nossa planilha, o que eu vou ter? Eu vou criar aqui uma coluna chamada contagem, Enter. E eu vou contar quantas vezes aparece cada nome que eu tenho. Para fazer essa contagem, vamos utilizar igual conte.sys aqui no Excel. Eu vou dar 2 cliques para selecionar, 1, 2, intervalo do critério 1 vai ser o cabeçalho e a primeira célula que eu tenho. E aí, pessoal, muito importante, nessa primeira parte aqui da seleção, você selecionar só essa primeira partezinha, não é para selecionar tudo, não, é só a primeira parte. E você vai apertar o botão F4 aí do seu teclado, para você travar essa seleção aqui. Agora, continuando aqui no final, você clica, ponto e vírgula, eu quero contabilizar só o primeiro nome. Enter. Se eu arrastar essa fórmula para baixo, até onde que eu arrasto? Até onde for a sua planilha. O Excel vai, de modo inteligente, fazer uma contagem para mim. E aí, olha só, 1, João, ou seja, o João aparece uma vez só. Quando aparecer o nome do João de novo, exemplo aqui embaixo, ele vai mostrar o número 2, porque é a segunda vez que o João aparece. Quando aparecer uma terceira vez, ele vai ficar o número 3, 3 João e etc. O que a gente pode fazer agora? Eu posso combinar igual o nome que eu tenho e comercial com a contagem aqui da esquerda, Enter. Porque assim o Excel cria um nome único para cada linha que eu tenho da minha planilha. Deixa eu arrastar para baixo até o final. Pronto. Agora sim, a gente vai ter João 1, João 2 e 3, João 4, 5, 6. E aí já conseguimos criar uma contagem única. Agora que fizemos, pessoal, essa contagem única, já está feito. Eu até coloquei 3 colunas, mas no caso a gente utilizou só 2. Essa coluna C que está sobrando, posso até clicar com o botão direito e excluir. É isso aí. Agora voltando na nosso procv, vamos lá fazer retornar as informações. O problema também do procv é que eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer esse retorno coluna por coluna. Não, eu não vou ter que configurar coluna por coluna. Porém, eu vou ter que fazer o procv para essa coluna, para essa, para essa, para essa, etc. Então, um exemplo, eu gostaria de retornar o valor que o João vendeu. Igual procv, 2 cliques para selecionar, 1, 2. O valor que eu procuro é o nome do João? É. Porém, o nome do João, 1, João 2, João 3. Então é muito importante, selecionou o João ali em cima, aperta o F4 para travar aquela referência, e comercial, e seleciono 1 aqui do lado. Ponto e vírgula. Por quê? Basicamente eu estou buscando o nome com o número 1, o nome com o número 2, o nome com o número 3. Coloquei ponto e vírgula, matriz tabela. Volta na minha planilha e eu começo na coluna B, porque é aqui que eu tenho os nomes. B até a última coluna que eu tenho. Ponto e vírgula. Agora está pedindo para mim qual a coluna que eu quero retornar. Bom, se eu comecei na coluna B e quero retornar a coluna H, que é o total, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, eu quero a 7ª coluna. Então eu vou colocar número 7, ponto e vírgula, quero uma correspondência exata e aperto Enter. Dessa forma eu consegui retornar o primeiro valor de venda do João. Se eu clicar no cantinho da célula e arrastar para baixo, é isso aí, ó. Consigo retornar todas as vendas que o João fez. Por que deu erro aqui no final? Porque não existe o João 13, o João 14, o João 15 e etc. Se eu trocar aqui o João por Davi, Enter, automaticamente o Excel retorna para mim as vendas do Davi.
1, 2, 3, 4 e etc. Então assim que a gente consegue, pessoal, com duas soluções diferentes, uma com funções e fórmulas mais antigas do Excel e outra utilizando uma função bem recente, que é a função filtro. Na minha opinião, vale muito mais a pena usar a função filtro. É mais fácil, mais rápido e não exige nenhum tipo de configuração adicional da sua base de dados, né? Então, espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante. E se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa aí nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.